Kotoko Aihara, uma caloura adorável, confessa corajosamente seu amor a Naoki Irie, um garoto mega inteligente, super talentoso e popular de sua escola, dando-lhe uma carta de amor. No entanto, antes mesmo de ter a chance de terminar sua confissão, Naoki a rejeita completamente. Como ela está na turma F, composta pelos piores alunos de sua escola, e ele é o melhor aluno da turma, composta por puros gênios, as pessoas começam a zombar dela por se apaixonar por alguém fora de sua liga. Kinosuke agitado e revoltado vem confortar Kotoko depois de ser rejeitada, mas só piora as coisas para ela. O pai da Kotoko tinha acabado de mudar para uma nova casa e seus colegas da escola vieram ajudar na mudança. De repente, um meteoro atinge a casa nova, fazendo um pequeno buraco no teto que acabou abalando a estrutura da casa. O Sr. Aihara fica muito abalado pela destruição da casa, pois havia investido todas suas economias na compra do imóvel. E o acidente era tão improvável que acabou saindo na TV local e sendo visto por todos da cidade. O amigo do pai de Kotoko fica sabendo da tragédia e convida eles para morarem provisoriamente com sua família. Chegando na casa, Kotoko fica sabendo que o sobrenome é Irie e fica apreensiva. É bem recebida pelo casal, mas o filho caçula deles demonstra desprezo e repulsa pela Kotoko. A maior surpresa de Kotoko foi descobrir que o filho mais velho era o próprio Naoki que a havia rejeitado. Naoki mantém sua postura fria e distante de Kotoko apesar de agora terem que viver debaixo do mesmo teto. No outro dia, depois de café da manhã, saem para a escola. Mas no caminho Naoki pede distância de Kotoko e pede para que jamais revele que estão morando juntos. Naoki diz também que odeia mulheres idiotas e Kotoko se sente ofendida e humilhada. Kotoko fica determinada a fazer com que Naoki se arrependa do que disse. Kotoko passa a levar os estudos a sério e se prepara para os exames finais para impressionar Naoki. Seus colegas da classe começam a estranhar o novo comportamento de Kotoko e ficam preocupados. Kotoko diz que vai estar entre os 100 melhores estudantes e seus colegas dizem que é impossível e começam a rir. Mas ela não muda de ideia e vai fazer de tudo para estar no mesmo mural de Naoki. No restaurante Kinosuke os outros se perguntam o que aconteceu com Kotoko e suspeitam da casa onde está morando. Em seu quarto na casa da família Irie, Kotoko resolve estudar para os exames mas percebe que não será nada fácil. Prestativa e atenciosa, a mãe de Naoki conversa com Kotoko e revela segredos da vida de Naoki. Um desses segredos são fotos num álbum onde na infância Naoki aparece vestido de menina. A mãe de Naoki revela que queria ter tido uma filha e por isso vestia Naoki daquele jeito. E Kotoko recebe uma das fotos de Naoki como lembrança com a promessa de guardar o segredo. No dia seguinte já na escola, Naoki vai até a classe F e chama Kotoko para uma conversa particular e pede para que traga sua mochila. Seus colegas ficam desconfiados e vão espiar para ver o que está acontecendo. Naoki diz que o lanche deles foi trocado e pede para que devolva o correto. Se os outros vissem poderiam criar um alvoroço e levantar suspeitas. Insatisfeito com a situação, Naoki se mostra irritado com o fato deles terem que frequentar a mesma escola. Kotoko joga uma indireta para Naoki e comenta o que aconteceria se as roupas deles fossem trocadas. E pergunta se na infância ele usava vestidos. Naoki fica confuso e ela mostra a foto dele vestido de menina. Isso o deixa assustado e ele pergunta como ela conseguiu a foto. Ele ordena que ele devolva a foto, mas Kotoko recusa dizendo que ele estava sendo rude com ela. Usando a foto como chantagem, Kotoko pede que Naoki ajude ela a estudar a semana toda para os exames. Naoki aceita contra a vontade mas alerta que não vai ser fácil uma idiota ficar entre os 100 primeiros colocados. Depois da janta, Naoki resolve ajudar Kotoko nos estudos em seu quarto. Naoki elabora um plano de estudos para que Kotoko siga à risca. O plano de estudo é tão rigoroso que Kotoko vai ter que ficar o tempo todo estudando. Na noite anterior ao exame ambos acabam dormindo na mesa de estudos pelo cansaço. A mãe de Naoki entra no quarto com aperitivos, mas percebe que os dois adormeceram e tira fotos para guardar. Finalmente chega o dia do exame, e antes de sair de casa a mãe de Naoki entrega um envelope para Kotoko, mas pede que ela apenas abra depois da aprovação. Kotoko começa a prova e sente que pode responder as questões sem dificuldade, porque se parecem muito com a do teste que Naoki fez para ela.
O mural com as notas dos alunos do colégio é divulgada e o Naoki Irie aparece em primeiro colocado como sempre. E Kotoko fica feliz pela façanha de conseguir parar na lista dos top 100 pela primeira vez. E cumprido o acordo, Naoki exige que Kotoko devolva a foto da infância vestido como uma menina. Kinosuke fica desconfiado e suspeita que tudo tem a ver com a nova casa e resolve investigar. Seguindo Kotoko, seus colegas descobrem que ela está morando na mesma casa que Naoki Irie. No dia seguinte, Kinosuke faz o maior estardalhaço e pergunta para Kotoko se isso era verdade. Ela tenta disfarçar, mas a foto com Naoki que estava no envelope confirma todas as suspeitas. Não bastasse isso, perguntam se Naoki teria ajudado ela a estudar para os exames do semestre. E Kinosuke fica abalado com a situação, já que era um pretendente de Kotoko. Inocentemente Kotoko diz para todos da classe jamais espalharem que estão morando juntos. Mas no dia seguinte, a escola toda já estava sabendo e inclusive reconhecendo como um casal de namorados. Jinko e Satomi espalharam cópias da foto dos dois juntos para todos, o que deixa Naoki furioso. Kotoko tenta se desculpar para Naoki, mas o mesmo já resolve dar um basta na situação. Kotoko fica triste e já não vê mais nenhuma chance de ficar com Naoki. Já em casa, Naoki chama Kotoko, que não responde, e entra no seu quarto. Vê que ela tinha adormecido e do lado estava a carta de amor. Lendo a carta, Naoki fica sabendo que ela já tinha interesse nele desde 2 anos atrás na cerimônia de abertura do colégio. No café da manhã do dia seguinte, o pai de Kotoko pede para que ela volte mais cedo para casa. Pede que ajude a preparar um jantar como uma forma de agradecimento para a família Irie. Voltando da escola à noite, os colegas de Kotoko resolvem dar uma espiada na casa de Irie. Entram sorrateiramente na propriedade e ficam olhando do lado de fora o que acontece dentro da casa. O Sr. Aihara havia acabado de servir deliciosos pratos como um profissional da culinária japonesa. Havia um prato de tofu com aparência estranha feito por Kotoko e que estava com sabor horrível. O pai de Kotoko diz que a filha nunca foi uma boa cozinheira e que não poderia casar desse jeito. A senhora Irie diz que não pensava assim e que ela poderia fazer parte da família casando com Naoki. Yuki, Kotoko e Naoki não concordam e acham que ela não deveria decidir o que outros fariam na vida. De repente Naoki começa a falar da carta de amor a fim de provocar e ver a reação de Kotoko. Os dois começam a discutir, deixando todos surpresos e sem entender o que estava acontecendo com os dois. Finalmente Kotoko confessa que tinha escrito a carta e que já gostava dele antes de morarem juntos. A senhora Irie não se importa, achava até isso bom e torcia para que os dois fossem felizes. Eis que do lado de fora Kinosuke levanta a voz enfurecido e pede para Kotoko abrir a porta. Kinosuke vai para cima de Naoki dizendo que ele não deveria se envolver com Kotoko e que ela estava com ele. Naoki não se intimida e diz que não poderia prometer isso porque os sentimentos de uma pessoa mudam. E deixa claro que Kotoko gostava mais dele do que de Kinosuke e gera uma dúvida no ar. Chegam as férias escolares de verão, mas Kotoko e os colegas da classe F ficam para as aulas de recuperação. Na cozinha, a senhora Irie pergunta para Kotoko se gostava do filho dela e ela tenta fingir que não. Mas ela diz que gostaria que ela fizesse parte da família e conta como escolheu o marido e se casou. Naoki vence o campeonato de tênis e a família resolve comemorar com bebidas e comidas. O Sr. Aihara e Irie relembram os bons tempos de escola e falam que vão viajar para Kyushu encontrar com os velhos amigos. No dia seguinte os dois partem para a viagem e agora só ficaram os dois filhos, a mãe e Kotoko em casa. Um telefonema inesperado sobre um acidente com a avó faz com que a senhora Irie parta imediatamente. Ela leva o caçula Yuki junto e pede para que Naoki e Kotoko cuidem da casa em sua ausência. Quando se dá conta, Kotoko percebe que vai ficar a sós com Naoki e começa a imaginar coisas. Ela vê uma chance de cozinhar para Naoki e fazer com que ele fique encantado com ela. Mas sem nenhum talento para cozinhar acaba fazendo somente uma bagunça e fumaça na cozinha. Finalmente ela acaba conhecendo as habilidades de culinária de Naoki e fica impressionada. Isso tudo não passava de um plano da senhora Irie para deixar de propósito os dois sozinhos em casa. No final, Naoki acaba preparando o jantar e Kotoko é quem fica encantada com o sabor da comida. Kotoko começa a imaginar que fossem um casal de recém-casados em um jantar romântico.
Mas voltando à realidade, vai ter que lavar os pratos, limpar a cozinha e fazer as lições de casa. Mas fazer as lições de casa iria tomar muito tempo para Kotoko, então ela tem uma ideia tentadora. Copiar as anotações de Naoki de física e matemática, para completar toda a tarefa de casa. Tenta entrar no quarto de Naoki sem ser notada enquanto ele dormia e encontra os cadernos na escrivaninha. Mas é pega no flagrante por Naoki, que entende que ela estava querendo fazer amor com ele. Assustada e embaraçada, Kotoko pergunta se ele vai fazer aquilo com ela e diz que não queria daquele jeito. Mas Naoki ri e diz que estava apenas brincando, não sentia nada por ela e a deixa irritada. No fim de tudo, ao invés de entregar os cadernos, Naoki resolve ajudá-la com as tarefas de casa. Eles passam a noite em claro, e no amanhecer do outro dia Naoki pede para que ela faça o café. E esse momento, apreciando o café juntos, foi a melhor lembrança das férias de verão daquele ano.